Não consigo emagrecer. De quem é a culpa? Eis a pergunta cruel. Bom, eu sou Betânia Ribeiro, nutricionista clínica e fitoterapeuta. E antes de te responder sobre essa pergunta, eu vou te responder, em primeiro lugar, uma outra pergunta que é o pontapé inicial para essa questão. Então, quando se está de dieta, qual é a média ideal para perda de peso? Bom, o resultado de uma eliminação de peso saudável varia entre 1 kg e 1,5 kg por semana, tá? Porque o emagrecimento, na verdade, deve ser um processo lento, porque o corpo não tem como eliminar em 1 ou 2 meses a gordura aí que foi adquirida por anos, tá certo? Então, quando ocorre uma perda de peso muito rápida, então acontece principalmente perda de líquidos e massa muscular, o que isso vai tornar o metabolismo mais lento, tá? Então, por isso, não tenha pressa, comece adotando um novo estilo de vida e procure um profissional sempre para te ajudar, tá? E com relação à pergunta inicial, que é, não consigo emagrecer, de quem é a culpa? Na verdade, não sei qual foi a sua resposta, mas muito provavelmente você pode ter respondido que é culpa do azar ou que é culpa do metabolismo lento, porque é o que muito se fala, né? O que comumente se diz é que a culpa é do metabolismo lento, ou então que a pessoa não tem sorte. Bom, e com relação ao metabolismo lento, o que é que eu tenho para te dizer? Então, existem, na verdade, mitos e verdades sobre o metabolismo. Inclusive, mais adiante você vai conferir alguns aqui comigo. Bom, então, para começar, vamos desmistificar essa ideia de que perder peso é difícil, tá? O sucesso da dieta, do emagrecimento, depende do quanto o paciente está focado e também de uma orientação adequada e individualizada. E na questão sobre nossas taxas metabólicas não podem mudar, então muito se fala isso, né? Muito se afirma isso, muitas pessoas leigas afirmam esse fato de que nossas taxas metabólicas não podem mudar. Bom, dentre os fatores que definem o emagrecimento está facilidade ou dificuldade de perder peso, na verdade está composição corporal, a genética e o estado atual do organismo, tá? Então, temos esses 3 fatores que vão definir aí a facilidade ou dificuldade em perder peso, ou seja, de alcançar o peso ideal. Então, veja bem que não envolve só a genética, tá? Para início de conversa. E a verdade é que, embora seja realmente verdade de que a genética ajuda a determinar nossas taxas metabólicas. Mas o que acontece? Nós podemos aumentar o metabolismo através do aumento de massa magra, né? Massa muscular magra, porque o músculo, ele queima mais calorias por hora do que a gordura, tá? Então, isso significa que as pessoas com corpo magro e musculoso, ou seja, pessoas musculosas, precisam de mais calorias para funcionar do que pessoas com maior porcentagem de gordura corporal. Isso porque o músculo é um tecido ativo que tem uma demanda aumentada de energia, tá? Então, o músculo, na verdade, é um tecido ativo que tem aí uma demanda aumentada de energia. E ainda com relação à parte genética, na verdade, também é possível que seja desfavorável para a perda de peso. Então, isso realmente pode ser um fato, uma verdade aí, para determinado perfil de pessoa, tá? Para o caso de determinadas pessoas em particular. Mas isso significa que essa pessoa não vai conseguir emagrecer justamente por causa da genética? Então, a resposta é não, isso não é verdade, porque hoje em dia já sabemos que o estilo de vida e a alimentação também podem alterar a expressão dos genes. Então, isso, na verdade, não deixa ninguém mais condenado à genética, tá? Então, as pessoas não estão condenadas aí à genética. E acontece aqui, pessoas que não têm uma genética favorável, né? Então, se é uma pessoa que não tem uma genética favorável, então essa pessoa vai ter que ter mais disciplina do que uma pessoa que tem uma genética mais favorável, tá? Certo? Então, tem a questão da disciplina para conseguir aí atingir o peso ideal, tá?
Então, veja bem que as diferenças individuais no metabolismo, na verdade, existem diferenças que envolvem tanto metabolismo, massa magra e atividade física, né? Atividade física, por exemplo. Porém, o que acontece? É muito comum, muito tentador colocar a culpa pelo ganho de peso apenas no metabolismo lento, né? Realmente as pessoas culpam sempre o metabolismo lento, mas existe maneira de você apoiar o metabolismo lento e manter o peso saudável, né? Mesmo que seu metabolismo aí seja realmente lento. É possível que você apoie o metabolismo, né? E aí favorecer assim o peso saudável. Então, nossa massa muscular, ela vai também diminuindo com o envelhecimento, né? Isso é fato, mas isso vai contribuir para uma taxa metabólica mais lenta, né? No caso aí do envelhecimento, mas você pode o quê? Controlar esse processo, né? Fazendo a musculação para ajudar a reduzir esse declínio, tá? Então, outra questão, outra falácia, né? Que se fala muito é que uma dieta de chá verde, de pimenta, por exemplo, vai aumentar o metabolismo, né? Então, estou me referindo aqui aos termogênicos. E qual é a verdade com relação a isso? Nenhum alimento mágico vai acelerar o metabolismo, né? Isoladamente, né? Aliás, que vai resolver a questão do emagrecimento. Na verdade, alguns estudos mostram que, no caso, por exemplo, de pimenta, né, de chá verde, eles podem temporariamente impulsionar as taxas metabólicas. Mas o consumo não vai ser o suficiente para compensar a ingestão calórica, tá? E é isso que muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas não entendem isso. Bom, então o caminho para a perda de peso saudável é por meio do controle de porção, né? E uma dieta equilibrada, cheia de alimentos ricos em nutrientes. Bom, outra falácia é que se diz que muitas dietas de muitas baixas calorias e saltar refeições vai impulsionar a perda de peso, né? Que isso pode impulsionar a perda de peso. Bom, qual é a verdade nisso? É o seguinte, perda de peso está muito relacionada com déficit de calorias. Ingerir menos calorias do que seu corpo gasta cada dia, tá? Mas o fato de criar um déficit muito grande aí de calorias pode ser um problema, né? Isso aí pode representar um tiro no pé. Porque o que acontece? Nossos corpos foram programados para a sobrevivência. E aí o que vai acontecer? Se limitar severamente as calorias, vai acontecer o seguinte: o corpo vai pensar que está entrando em estado de fome e que ele precisa fazer mais com menos calorias, ou seja, ele vai entender, o cérebro vai entender que precisa poupar. E aí o corpo vai se adaptar à ingestão calórica restrita e usar menos calorias para executar as mesmas tarefas, ok? Além disso, eu faço a ressalva de que nem sempre a dificuldade para atingir o peso ideal, nem sempre é devido ao fator genético de metabolismo lento, né? Como muitas pessoas pensam, tá? Como eu fiz algumas considerações aqui. Então, acontece que algumas pessoas apresentam dificuldade de perder peso mesmo tendo uma alimentação saudável e mesmo se exercitando corretamente. Então, isso pode estar associado a outros fatores. Então, outros fatores podem estar associados. Então, não quer dizer que está restrito apenas à genética. Isso pode estar associado a outros fatores, como algumas disfunções que atrapalham o processo de emagrecimento. Como esses que eu vou citar aqui. O sono irregular, que vai causar deficiência natural do GH, que é um hormônio responsável pela perda de peso. Disfunção dos hormônios tireoidianos. A alteração do cortisol, que é um hormônio responsável pelo estresse. E esse hormônio, em altos níveis, gera perda de massa magra e, consequentemente, ganho de gordura. O uso de anticoncepcionais também inibe a produção de testosterona e, consequentemente, dificulta o processo de ganho de massa magra e perda de gordura, tá? E como eu estava falando com relação às dietas muito restritivas,
além do estresse interno também, então isso vai fazer o quê? Com que seu cérebro sinalize uma situação de perigo, né? Então vai passar a armazenar gordura, né? Vai passar a poupar e, consequentemente, vai armazenar gordura, né? E aí, o que acontece? Às vezes, devido a esse fato, é necessário ativar esse metabolismo devido justamente à restrição calórica sem orientação, tá? Então, o profissional pode estar identificando essa necessidade de ativar o metabolismo devido à restrição calórica. Não é nem porque a pessoa tem um fator genético, entendeu? A pessoa ficou com o metabolismo lento justamente por estar fazendo uma restrição calórica severa sem orientação, tá? Bom, e para adequar aí esse metabolismo, então vai ser necessário adequar os macronutrientes e até mesmo aumentar a demanda energética para acelerar aí o metabolismo, para acelerar esse metabolismo, tá? Então, com um acompanhamento nutricional individualizado, com estratégias adequadas, né? Então, isso vai proporcionar que a pessoa deva até comer bastante, olha só, e o peso ir diminuindo, porque o que acontece? Muitas vezes não é necessário diminuir as calorias, mas sim aumentar, tá? De acordo às condições atuais em que cada pessoa se encontra, né? Em que cada paciente se encontra, tá? Então, às vezes vai ser necessário, né? Muitas vezes vai ser necessário justamente adequar as necessidades de acordo às condições atuais em que a pessoa se encontra, tá? Ou seja, eu me refiro também ao estado atual do organismo, Então, isso aí vai ser verificado pelo profissional que estiver acompanhando a pessoa. Por exemplo, uma pessoa que está com hormônios alterados, com carência de vitaminas e minerais, devido muitas vezes associado a dietas muito restritivas, né? Com severas restrições sem orientação, tá? Motivo de disbiose, que é alteração intestinal, e etc, entre outros fatores. E com certeza tem desequilíbrios que devem ser corrigidos para poder aí estimular a perda de peso, tá? Como esses exemplos que eu citei aqui, tá? Porque acontece que nosso corpo, na verdade, em nosso corpo, tudo deve estar sincronizado, porque o organismo ele precisa estar totalmente equilibrado para funcionar corretamente e aí poder agir a seu favor. E eu sugiro o quê? Que você procure sempre um profissional, né, capacitado para investigar a fundo os motivos pelo qual o seu corpo não está funcionando assim de forma plena, tá? E isso inclui também o quê? A história de vida, tá? Nessa investigação profissional vai incluir a história de vida, tá? Certo? E eu lembro também sempre que o tratamento da obesidade se dá através de um tripé, que envolve o quê? Envolve o plano alimentar, a prática de exercício físico e mudanças de comportamento. E o que acontece? Para transformar os hábitos, é necessário um profissional para avaliar todo o estilo de vida, né? Como eu acabei de lembrar, no sentido de saber, por exemplo, o que gera mais ansiedade na pessoa, entender também qual o nível de estresse do paciente, entre outros fatores que podem também aí interferir na perda de peso. A exemplo da qualidade de sono, como eu comentei também para você. Além disso, no acompanhamento, o paciente ele vai ser ajudado também a identificar comportamentos padrão dos pensamentos, dos sentimentos, tá? Que esses fatores também são importantes. E aí um profissional capacitado, né, que tenha uma abordagem de nutrição comportamental também vai poder dar uma ajuda nesse sentido, de identificar padrão de pensamento, de sentimentos, que podem, na verdade, interferir na questão da perda de peso. Ou seja, uma abordagem que conduza também o paciente à consciência nutricional. Isso é de grande valia no processo do emagrecimento saudável, tá?
E nesse contexto está incluso também a questão das escolhas alimentares, né? Então, cuidado de como comer, ou seja, trabalhar também a questão dos motivos pelos quais se come, tá? Porque, o que acontece? Na verdade, o fato de comer não está só relacionado à fome, né? Então, diversos outros motivos pelo porque se come, né? E aí é possível transformar o comportamento alimentar. Na verdade, essa abordagem vai possibilitar a mudança do comportamento alimentar, né? Fazer uma transformação do comportamento alimentar através de um cuidado nesse comportamento alimentar do paciente. Então, eu espero que eu tenha te esclarecido muitas questões aí que são importantes no seu processo de emagrecimento e que você tenha entendido, tá? E que procure sempre ser acompanhado, sempre por um profissional capacitado. Isso é de fundamental importância, né? E segurança aí para a sua saúde. Até a próxima!